O caminho que poderia ter evitado a prisão de Jair Bolsonaro. Uma matéria muito estranha, porque fica parecendo que decisões judiciais são políticas e não técnicas. O Robson Bonin, da coluna dos bastidores da política, da revista Veja, Radar, antes de ser preso, Bolsonaro foi aconselhado por um ministro do Supremo a se recolher e deixar que seus advogados negociassem com a corte. Como assim, negociar? Acho que o direito é algo técnico, não tá na lei, tá funcionando, não tá na lei, não funciona. Como é assim negociar? É política? Numa conversa, o magistrado disse que o núcleo familiar precisava parar de atacar o Supremo. Quem tem processo complicado tem que ficar calado, sugeriu o ministro. Mas como assim também? A pessoa não pode falar, não pode se defender? Tem que aceitar a justiça, né? O que vem, de cima para baixo. Bolsonaro até considerou a proposta, mas Eduardo e Flávio não pararam de atacar o Supremo, deu no que deu. Então não é uma decisão técnica, é uma decisão política. São matérias como essa que fazem que muitos brasileiros se questionem sobre o que passa no Brasil. Aí vem o bastidor. Eu não tinha visto essa nota, vi muita gente comentando sobre ela, fui dar um bizu. O jabuti do foro. Aí a matéria começa com aquele tom bem politicão da imprensa, tentando criminalizar tudo que possa ajudar a luta do bolsonarismo, que é a luta pela liberdade de expressão e pela retomada da normalidade democrática, dizendo o seguinte, né? O motim de deputados bolsonaristas abriu espaço para o surgimento de um jabuti. Primeiro, né? Não existe nenhum motim. Falar de motim já é narrativa. Motim existe no exército, onde você quebra uma cadeia hierárquica e uma cadeia de disciplina. Isso não tem na política. Enfim, qual é esse jabuti? A PEC pelo fim do foro privilegiado, que vinha sendo articulado por deputados e senadores do Centrão. A preocupação não é salvar Bolsonaro, mas centenas de deputados ameaçados por investigações. Tá, vamos lá. Em algum momento, alguém da direita falou pra vocês que o fim do foro privilegiado é pra salvar Bolsonaro? Alguém da direita falou isso pra vocês? Aí vem, né? Olha só. É salvar. Esse jabuti é para salvar os deputados ameaçados por investigações autorizadas pelo Supremo e futuras punições por desvios de dinheiro público por meio de emendas. Aí eu pergunto para vocês, a justiça de primeira, segunda instância, né, ela não é técnica? Ela não é boa o suficiente para julgar a classe política? Só quem tem capacidade de julgar os políticos é o Supremo. Só quem consegue punir corrupção é o Supremo. É isso. Será que vocês estão tão preocupados com jabutis e com outros setores da justiça? Para que existe o CNJ? Então, se discute talvez, inclusive, uma reforma, né, do Poder Judiciário, já que os juízes de primeira e segunda instância são tão ruins, tão inaptos. Então vamos discutir o problema sério? Será que a imprensa está disposta a abrir uma campanha nesse sentido? Aí segue falando, um acordo em favor da PEC foi negociado com Lira, o texto muda de novo a prerrogativa de foro, os parlamentares passaram a ser julgados pela Justiça Comum, não pelo Supremo, assim os processos contra eles demorariam mais tempo, pois passariam por 3 instâncias da Justiça em vez de apenas uma. E os processos que, assim, vocês conhecem algum caso de político que o julgamento dele tá no Supremo e que o julgamento dele foi célere? Tipo assim, beleza, Bolsonaro não vale. Tirando o Bolsonaro e os parlamentares da extrema-direita, você vê algum deputado do Centrão que os processos contra ele avançam muito rápido? Ou os petistas? Normalmente demora, né? Às vezes até prescreve. É curioso, é muito curioso, né? Toda essa preocupação da imprensa. O que fica parecendo é que a imprensa quer que a classe política fique sob o jugo do Supremo. E que isso continue assim para sempre. 2 líderes partidários relataram ao bastidor que Hugo Mota recebeu a ligação de ao menos um ministro, veja isso aqui é muito estranho, avisando ser contra a proposta de anistiar os condenados pelo Rio de Janeiro. Não sei por que ele está entrando em contato com o Hugo Mota, né? Segundo esses parlamentares, o ministro citou durante a conversa no telefone o Hugo Mota, veja só. Você lembra daquela operação da PF em abril em Patos, lá na Paraíba, cujo prefeito, né, Nabu Vanderlei é seu pai? Então eu tô falando pra você, porque não sei, me veio aqui na cabeça aqui agora, né? Enfim, operação sobre indício de desvio de dinheiro público invadido por emendas. Mota entendeu como um recado. Não foi um recado. Óbvio que não. Foi só uma tentativa de mostrar solidariedade. Não é um recado. Esse Mota tá louco. Sobre o que poderia acontecer, né, caso a anistia avance. A maior parte dos ministros do Supremo repudia a pauta tratada como inconstitucional. Não, gente. Quem já viu? O ministro pega o telefone, liga pra Mota, fala da investigação contra o pai dele. Isso é um recado? Não é não. A PEC acaba com o foro, blinda os parlamentares em relação ao Supremo. Não blinda em relação ao Supremo. Só começa na primeira instância. Se você continuar recorrendo, ela vai. Se a justiça na primeira instância declarar que é inocente, sei lá, um promotor quiser, sei lá, recorrer, o Estado quiser recorrer e for subindo, cara, uma hora vai chegar no Supremo. Pelo amor de Deus, né? Os bolsonaristas creem que a aprovação do foro abre caminho para deputados e senadores enfrentarem o Supremo depois, né? Não, que nada. Bom